Deixa eu te contar, Diva. Nós já estamos ao live. Já estamos ao vivo? É, Gamana. Eu aqui brigando com... Não, mas continua aí, ó. Porque... Nossa. Nossa. Meu Deus do céu. Tintim de café. Titi, saúde. Ai. Olha, eu não vou apresentar porque vocês já devem estar reconhecendo essa voz. Estamos começando o nosso Lezeira Café. Comigo, Márcio Braga, o seu servo da alegria, que hoje tem uma serva da alegria também aqui, que já vou contar pra vocês. Mas antes, eu quero agradecer os nossos patrocinadores, que são eles que nos ajudam a pagar a conta. Obrigado ao Nova Era Super Atacado. Eu vou colocar aqui o QR Code do Nova Era para você acessar esse QR Code e ir direto lá para o site do Nova Era, onde você faz as suas compras direto pelo site, tá bom? E eu também quero agradecer o patrocínio. Nós estamos com o patrocínio também da Romanel, que é do Grupo GEA. A Romanel, eu recomendo para você ir numa loja mais próxima da Romanel em todos os shoppings e também tem do atacado do Grupo GEA, porque chegou a nova coleção da Ana Hickman, que a mulherada tá amando. É a coleção Amanhecer, da Ana Hickman. Ô, beleza! E também eu preciso e devo agradecer a uma empresa amazonense, também amazonense, que acredita na gente, que é a City House Construções. A City House Construções tem a casa que cabe no seu bolso. Ou seja, o seu sonho tá aí no seu bolso. Basta você clicar na City House Construções. Eu vou pedir para colocar também aqui as informações para você conhecer melhor essa empresa que cresce muito construindo e realizando sonhos. Obrigado aos meus queridos patrocinadores, mesmo, de coração, tá bom? Porque sem vocês, ninguém conseguiria realizar esse sonho que custou investimentos. Muito obrigado. E eu tenho o apoio da Multicorte, que faz esses painéis lindos que você fica acompanhando com a gente aqui no nosso Lezeira. Senhoras e senhores, eu tenho a honra de ter hoje aqui na nossa merenda, com uma boa conversa, a minha queridíssima Cabocla de Codajás, Diva, senhoras e senhores, pega no flagra, comendo. Mas, rapaz, mana, peguei no flagra. Isso não é lezeira não, mano. Isso é muito bom, rapaz. Isso é um banquete. A gente tava conversando aqui, né, Diva? Pô, isso aqui lembra muito a gente no interior. O nosso tempo, porque todo final de tarde, todo dia, a gente reúne e ficava ali descascando tucumã, falando, conversando com os nossos. Isso é maravilhoso. Isso me traz a memória. Isso me dá uma esperança tremenda. Porque depois que a gente vem para cá, para Manaus, a capital, as pessoas com esse tempo corrido, com essa vida corrida, parece que as pessoas deixaram de lado essa cultura de que é sentar, tomar aquele cafezinho maravilhoso, eita, com aquela paz, com aquela tranquilidade. Primeiro que isso já é algo tão difícil, viu, Márcio? Falar da vida dos outros, tomando café é muito bom, né? Hoje só dá pra gente falar da vida dos outros, porque a paz e a tranquilidade está passando longe. Minha querida, a Diva, que é a Catiane, que é conhecida como a Diva das Comunidades, ela é muito querida, eu já presenciei isso. Ela é muito querida onde ela passa. Ah, obrigada. Porque ela distribui amor no olhar. Nós fomos colegas há muito tempo atrás, né? Foi, trabalhamos juntos na lá na emissora. Crítica. Aqui, foi. A gente pode falar, não tem cara, problema aqui não. Que é legal. Isso aqui é legal. Essa Aqui liberdade essa do podcast. lezeira que eu gosto, Né? essa coisa não tem frescura, E sabe? eu sou muito grato à Crítica, eu porque também, foi lá né, que eu Márcio? conheci um pessoal. Ah. Entendeu? E que pessoal, hein, Márcio? Depois eu te conto o resto. Olha, mas eu já sei da história. Eu sei da história. Eu acompanhei esse cara. Cadê a musiquinha aí, senhoras e senhores? Clima no ar, clima de amor. O amor está no ar. Olha, eu botei a música do gás. Botei da ligação a cobrar. Senhoras e senhores, minha querida colega. Olha, mano, é muito legal. Tá quentinho essa merenda, né? Muito Nossa. Obrigada, viu? Obrigada, porque eu mal comi hoje. Ô, tadinha, então tá bem que a gente adivinhou. Tu pegou logo uma tapioca com Peguei a tapioca caboquinha. com a caboquinha. Tem Depois banana, tem aí tem aqui.
Olha, nossa, tem tanta coisa pra gente conversar, mas assim, tu percebeu esse detalhe aqui? Ai, O Nova Era, que é nosso parceiro. Eu tô em casa, porque tá no Nova Era, tá em casa. Nós somos colegas lá no Nova Era também. A gente bagunça, a gente não trabalha, a gente bagunça no Nova Era. E tá no Nova Era, tá em casa. Agora, eu não sei. Aliás, olha, eu falei na última live, lá no Nova Era, por que que tem o dia do Maninho? Tá lá o teu encarte do Maninho, preço baixo do Maninho. Começou a inveja. A frescura do Maninho, a leseira do Maninho, o carrinho do Nova Era pro Maninho e pra Diva não tem nada. Tá bom, tu chegou agora. Já quer sentar na janela, minha... Já quer... Mas é uma boa ideia. É... Gostei. Seja diva. Economia de verdade. Economia do bom. Olha aí, a gente já deu a campanha pra Vivi. Minha querida... Mas você merece... Não, Márcio, peraí. Não. Você me apresentou, fez esse negócio todo aí pra mim. A gente fala do Gary Gary, fez o Gary Gary todo pra Diva. Eu não poderia deixar de também lhe apresentar, porque Márcio Braga é gente como a gente, é caboclo. Lógico. Não tem frescura, é um comunicador que eu conheço também há anos. A gente foi criado Márcio nas barrancas, né? vem lá de Tefé para o mundo inteiro ver. Eita. Isso é maravilhoso. Sabe o que é bacana? Eu acho que as pessoas como você, Márcio, só chegam aonde você chegou e de Tefé para o mundo por conta da sua humildade, por conta do seu coração. A mesma coisa é tu, maninha, lá de Codajás. Mas, maninho, eu acho que não tem, Mas Márcio. assim, não vai fazer eu chorar, que hoje eu tô chorando. Meu Deus! Hoje eu tô chorão. Tá chorão, porque assim, Márcio? eu tô muito chorão, porque hoje eu lembrei dessa coisa 19 aí que passou do que devastando o nosso Você sabe estado, que ontem né? eu chorei também, Inclusive, comentei no meu programa, para quem está nos ouvindo, eu apresento o Diário de Notícias. Pode falar, na Diva. Record News Manaus, do Grupo Diário de Comunicação. Mandar um abraço pro Ciro. Um beijo, meu chefe, muito obrigada, viu, pelo convite. E não tem como a gente não se indignar com o resultado da CPI da Covid-19 lá em Brasília, que foi um circo que montaram e nós somos os palhaços. A sensação que a gente tem é essa, Márcio, porque ninguém aqui do estado do Amazonas foi apontado como responsável por tudo que nós vivemos aqui. E a sensação que a gente tem é de que varreram tudo para debaixo do tapete e deixaram o que foi óbvio, que ficou em evidência aqui no estado do Amazonas. Tinha dinheiro para comprar mais de 400 milhões de reais que tinha. Aquelas mortes poderiam ter sido evitadas e não para de vir na minha memória a imagem, por exemplo, de um amigo fotógrafo que eu tenho, ele chegando no hospital, no auge da pandemia, e ele batendo na porta de uma unidade de saúde, o pai dele agonizando. Aquela imagem não sai por falta de oxigênio. Por falta de oxigênio, por falta de atendimento. Ele sequer recebeu atendimento. E ele morreu lá na porta do hospital. Pois é, isso... Eu fico toda arrepiada de falar, porque isso relata a história de centenas de pessoas, de milhares. Eu fiquei hoje, e é sério mesmo, eu fiquei muito sentido com tudo isso, porque, assim, né, voltando um pouco... Nós fomos criados no interior com mamãe, com papai, com tia dando psica, com professora contando tudo que a gente apronta para a mãe e para o pai. E lá no interior, uma das coisas que... Não estou falando que Manaus não tem, né? Lógico, eu estou falando da minha realidade. Uma das coisas que tem no interior é aquela educação de se preocupar com o outro. Né? A mamãe falava assim, meu filho, se você vai para a escola e eu tenho um pão, aí tem um coleguinha que não tem comida... Quantas vezes eu dividi meu pão, a minha merenda? Então, você cresce se dividindo, né? A gente aprende isso desde cedo. E a partir do momento que nós nos tornamos adultos, que a gente vê que não dividiram por egoísmo, por vaidade, eu não sei porquê, mas... E essa falta de humanidade. Humanidade. E sabe, tem um pensamento que diz, inclusive... Pode até parecer clichê, mas tem um ditado que diz assim, quando a dor do outro não significa nada para você, quem precisa de tratamento, quem precisa de cura é você. Ou seja, foi o que a gente viu aqui no Amazonas. E é algo que a gente não vai esquecer nunca mais, porque ficou marcado, foi uma tragédia sem precedentes. São famílias que, na altura do campeonato, ainda estão chorando a dor da perda. Sabe por quê? Porque familiares, entes queridos, pessoas que amavam, não puderam sequer ter um velório. Algumas pessoas chegaram a ser jogadas em valas, como lixo, como nada. Teve essa outra parte, né? Fora Márcio, a falta... Não tem como a gente não lembrar
e não se sensibilizar, não se colocar no lugar dessas pessoas. É verdade. É algo verdade. assim que nos emociona. Ficou na história do nosso Ficou. estado, essa mancha. E para mim é uma mancha de sangue muito grande. Uma mancha de dor muito grande. E que, inclusive, eu falei no programa isso ontem, depois de ver o resultado dessa CPI do circo que foi montado em Brasília. Não tem como a gente achar que tá tudo legal, que foi tudo bem, e a gente não pode esquecer disso nunca. Eita! Senhoras e senhores, começou do jeito que a diva é. Sinceridade à flor da pele. Ei, pera ainda. Eu já comi, foi tudo aqui. Não, eu sei, mas é pra comer mesmo. Aqui não é Ana Maria Braga, não, mano. É enfeite, tem gente que vai lá... Eu fica... adoro isso, que tudo aqui é de verdade, Não, gente. é de verdade, mas diante disso eu vou trazer um de plástico, que o negócio tá... Não, menino. Não é que é gostoso, né? Maravilha. Nossa. Você tá no X caboquinho, né? Fala pra mim, assim, que boas lembranças, quando eu te perguntar, infância, qual é o momento? O que tu lembra? Eu lembro, eu vendendo picolé, por exemplo. A minha infância eu lembro brincando de rouba-bandeira, descalça, lá na rua Ferreira Pena, lá em Codajás. A rua da minha casa, ela era aqueles tijolinhos, sabe? E brincando de rouba-bandeira, esconde-esconde, de mancha. O rouba-bandeira é o barra-bandeira. Mesma coisa. É a mesma, porque muda, né? Pra gente lá era rouba-bandeira. Né? De mancha, de esconde-esconde. Cara, aquilo na rua, que hoje, minhas filhas, por exemplo, de 10 e 7 anos, já não sabem nem que brincadeira é essa. Isso me lembra, e às vezes à noite a gente... Tu ia ali pra pracinha de Codajás, olhar o rio Solimões passar à noite? Não, à noite não, mas isso à tarde, né? No final da tarde. Final da tarde ali, que era a coisa mais criada lindo. ali, olha, cuidado com esse barranco, cuidado com... Não tinha isso? Não tinha, né? Pelo contrário, eu acho que era algo já tão natural. Parece-me que a gente já nascia já com isso. E a gente sabia que aquilo, né, de certa forma, poderia oferecer perigo. E, enfim, com tantos... É a prova da ambientação, né? Você é resultado do seu ambiente. Do seu ambiente. É aquela história. Eu pequenininho, eu lembro que a minha tia afundou a canoa para eu aprender a nadar. Olha a brincadeira. Márcio, mas aí eu vou contar uma particularidade aqui. Posso? E a ideia é essa? Não, eu não sei Aqui nadar. É um bate-papo. Não, eu tu não sei sabe nadar? nadar? Não sei nadar. Caraca, acredite, mano. não sei nadar. Não aprendi. E olha, eu ia para o Miuá, que é o lago lá famoso que a gente tem em Codajás, que as águas são morenas, a gente fala. É como se fosse o Rio Negro. Ali, né, é lindo, Como é o Miuá? Miuá. E eu ia muito para lá e andava ali, brincava de jet, naquelas canoas, aquela coisa toda, a gente brincava. Certo. Mas aí eu usava o colete, né? Aquela coisa toda. Mas isso não me impediu de aproveitar o ambiente, de curtir ali, enfim, de brincar. A gente sempre ia, ou de canoa, ou de rabeta, né? Ia de rabeta pra lá. Primo, amigo, não era assim? Todo mundo era. No interior tem isso, interior, né? todo mundo. Vai um monte de primo, foram tudo de canoa ali pra Igapó. Era. Né? E aí com rabetinha, o papai tinha a voadeira. É o voador que a gente fala, né? Que era aquela canoa, pra quem não sabe, pra quem tá ouvindo a gente, aquela canoa mais arrumadinha, aquela coisa da lancha, mas também tinha a canoa que era bacana, o rabeta segurando aquele barulho, aquela... Né? Parecia, a época, não sei se tu tiveste, Márcio, aquele tempo do ventilador, a palheta, o negócio velho, parecia... Tinha mesmo, mano, tu é doida. Aí o legal, que botava, às vezes, o braço ali pra segurar o guia, né, do rabeta. Era aí isso. O velho chega a ficar dentro. Rapaz, era muito legal. É o 3,5, rondinha. O 3,5, rondinha. E é isso que não sai da nossa mente. E você sabe que nesse papo gostoso eu tô revivendo tudo isso, porque o que eu tô falando da nossa correria, com o tempo que passou, são tantas outras coisas que acabam dando lugar à nossa memória, que a gente deixa de resgatar essas coisas boas que eu tô resgatando aqui no Lezeira Café. Poxa vida, que legal. E a ideia é essa mesmo, sabia? Tu chegou no ponto principal, essa brincadeira, que é uma brincadeira importante e séria, porque aqui a gente está numa mesa, e numa mesa a gente pode ser sincero e deve ser sincero, principalmente tomando uma merendando, que isso tudo, a essência disso tudo, é trazer para quem está acompanhando a gente, ouvindo nas e certamente todo mundo que está ouvindo a gente, exatamente, deve estar lembrando alguma coisa da infância. E como diz Casimiro de Abreu,
Ai, que saudade que eu tenho Aí. da aurora da minha vida, da minha infância querida que os anos não trazem mais. E o Isso é papai maravilhoso. dizia pra mim, tu vai ter tanta saudade dessa tua infância, porque tu sabe, o cheiro de café, ele me traz a história toda disso aqui, é que a merenda era um momento assim maravilhoso, que de tarde a família se reunia e o cheiro de café me traz ali as manhãs, quando a minha mãe acordava, porque no interior 5 horas da manhã já tá tarde, né, mano? E a mamãe, eu sentia o cheiro de café, aí de tarde a merenda, e aí isso tudo faz a gente voltar a resgatar essa, que é muito, muito legal para a saúde mental da gente. Sabia, quando eu não consigo dormir, eu fico lembrando da minha infância, adolescência, aí eu durmo. Isso é muito bacana. Eu falo isso para minhas filhas quando estão com dificuldade para dormir. Aí eu digo, olha, pensa aí numa coisa bacana. E olha que elas são muito pequenininhas ainda, mas pensa numa coisa legal para você dormir. Pensa numa coisa que você já viveu com a mamãe, com o papai, com a vovó, com alguém. Pensa nas coisas boas que vocês já fizeram e aí é muito, isso funciona. E quando eu vejo, elas já estão dormindo. E falando nisso, inclusive em café, Márcio, você sabe que eu tenho um quadro que eu criei quando eu estava na Band, justamente porque eu queria, anos atrás, eu queria ter essa lembrança e queria conhecer o nosso telespectador. Eu não queria ficar longe dele, porque eu acho que café, amor, telespectador, as pessoas, eu acho que é uma combinação perfeita. E aí, eu criei o Café com a Diva e hoje... Tá vendo? Todo mundo quer reunir o café, quer reunir É maravilhoso. as pessoas. E aí, sem frescura, eu já fui na feira tomar café, sabe? Eu já fui com o Ceará da Macaxeira, lá da Panaí. Ai, eu já quero conhecer. Ceará da Macaxeira, me liga. É que ele veio de Macaxeira boa mesmo. É Sério, é sério. Ele é referência, na verdade. Eu não tô com maldade, não, né? Eu te juro. Ei, e aí, quando é que tu resolve vir pra Manaus? Eu resolvi Eu vim de encomenda pra Manaus, sabia? Sério? O papai chegou com aqueles caras que ficam no barco e diz, leva essa encomenda. Não, Márcio, mentira. Claro que não. Todo mundo que vem para Manaus, que sai do interior, de verdade, eu acho que no fundo o nosso desejo não era nunca sair do interior. Eu olho para os dias que nós estamos vivendo hoje em Manaus, não que Manaus seja uma capital ruim, não é não. Mas nós já tivemos dias mais felizes aqui em que a gente podia sentar na calçada de casa, tomar um café, conversar com o vizinho, conversar com pessoas. E hoje a gente já não pode mais, porque o tráfico de drogas já tomou conta, a criminalidade aumentou. Inclusive, saiu uma pesquisa recente que mostra que a cada 1 hora, pelo menos 4 assaltos são registrados. Esses são os registrados, sem contar aqueles que não são registrados. E são números assustadores, porque hoje, se você fica na porta de casa com o seu celular, por exemplo, você corre o risco de ser assaltado, ser levado. E hoje o bandido ele não quer mais só levar o teu celular. Parece que essa falta de humanidade que você falou, essa falta de amor, está tão grande, está tão em evidência, está tão na moda, que eles levam teu celular e ainda matam você. É triste. Então, essa Aí saudade que a gente tem. Eu vim para Manaus porque lá só tinha eu sou da época do magistério, né? Tinha isso, pedagogia, magistério, né? Não tinha... Licenciatura. Eu não sei ter fé, mas Codajás só tinha até o 2º grau. E o meu 2º grau Tefé também. foi o magistério. Aí depois que veio o ensino médio, depois que veio pedagogia, essas coisas. Mas eu ainda sou do tempo do magistério. Terminou o ensino médio, não tinha mais para onde ir. Não tinha para onde ir. Então, como eu sempre sonhei muito, e aí eu sempre queria estudar. O meu sonho, na verdade, era ser juíza. Eu queria ser juíza, eu queria fazer direito. Mas eu nunca passei, Márcio. Não é que tu nunca passou. É porque o teu destino, o teu Deus tinha... porque eu já fazia isso lá em Codajás. Eu era criança. Tu já comunicava? Comunicava, brincava, eu ia pra rádio. Eu também. Agora, é legal esse papo, porque, assim, pra galera que acompanha a gente, que, imagina, o Márcio Braga, um cara comunicador, humorista e tal, acaba criando um personagem, né? Mas, assim, a ideia de você estar até aqui comigo é pra gente se encontrar em sentimentos que inspire outras pessoas. É verdade. Por exemplo, eu sempre buscava em mim
uma força, uma energia Legal isso. que eu não via, de repente, em alguém, sabe? Ou que tu esperava de alguém. Aí eu trabalhava isso muito dentro da minha cabeça. E eu espero que, com isso, ajude outras pessoas, porque nós estamos chegando em diversos lugares. Isso é bacana. Nós já fizemos podcast aqui, quem está recebendo de Portugal, Rio de Janeiro, Isso Porto é bacana. Velho. E, de repente, a gente chega em alguém, porque o celular está acessível a todos, né? A todo mundo, Então, assim, cá para nós, tu também tinha esse sentimento que, peraí, tem algo que me diz que eu vou brilhar. Olha, quando quando a gente é criança, a gente pensa um monte de coisas, né? Eu ficava na frente do espelho ali, com a escova, e aí falando, eu ensaiava como se eu estivesse fazendo alguma propaganda. A mamãe comprava shampoo, essas coisas, aí eu ia pra frente do espelho, como se eu fosse fazer a propaganda do shampoo. E aí, lembro-me que a época, eu fazia, era ensino fundamental. Lá no meu colégio Rodrigo Costa, chegava o boto navegador. Vai chegar o governador Gilberto Cara, Mestrinho. a gente ia pra frente da cidade. A gente ensaiava, aí colocava um palanque lá perto da principal avenida da cidade, reunia. Era um evento. Oh, 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 Pelo Rio Caboclo navegar Pelo sem Rio, medo. A gente exatamente. ganhava caderno. Ganhava caderno, ganhava... Gente, era a coisa mais linda. É. E aí eu era escolhida para ler as boas-vindas para o governador. Nunca me escolheram. Não, ai, Márcio. Era porque tinha medo de eu falar merda. Nesse caso, seus professores muito sábios. E aí... Padre também não deixava eu ler lá na frente. Oh, meu Deus. Sim, aí tu ia ler pro Eu Gilberto. ia ler pro Gilberto. E aí, enfim, então já era muito aparecida, né? Querido Gilberto Mestrinho de Medeiros Raposo. Era assim mesmo. E aí lia, né, pela leitura, pela oratória, eu era escolhida toda vez. E aí passava-se geração a geração. Enfim, e terminou, né? Terminou. E quando eu vim para Manaus, eu acho que aí fiz o vestibular para o FAM, acho que era o A ainda na época. Eu consegui ainda ficar na lista de repescagem ali. Ó, a gente tá falando aqui de UFAM e repescagem, mas não era fácil não, mano. Não era fácil não. Só tinha Mas eu nunca entrei. Mas tinha era o A. fã. Só tinha o A, né? Não tinha o EA. Então era muito difícil entrar na universidade. Era muito difícil. E imagina, eu com recurso do interior, né? O ensino daquele jeito que a gente sabe que continua ainda fraco, deixa a desejar. Não pelos professores, mas porque realmente... Pelas condições, exatamente. Muita coisa que chegava pra gente eram informações que já tinham Exatamente. Imagina Codajás, Tefé tem aeroporto, né? Mas Codajás nunca teve, não tem até agora um aeroporto. Ou seja, você imagina, hoje o meu município hoje está com 30 mil, segundo o último IBGE. Mas não tem hoje ainda? Não tem ainda. 2021. Não tem aeroporto. Nós estamos em outubro de 2021. Não tem, Márcio. Não tem aeroporto. Imagina a época que eu saí, não tinha nem 20 mil habitantes, que é um bairro daqui de Manaus. Um menor, por exemplo. Não, bairro não, condomínio. Tem pronto. Condomínio aqui que mora... Pronto. Então, para você ter ideia. E aí, vim para Manaus para tentar e fiz cursinho. Eu era perdida no cursinho. Eu parecia aquelas meninas... Eu sei o que é isso. Você sabe. Eu tive uma sensação de que eu não sabia porra nenhuma. Eu não sabia nada. Não conseguia acompanhar. Lá todo mundo já... Muito ruim. Era muito ruim isso. E aí, enfim... A gente se sentia impotente. Assim mesmo, gente. Eu me sentia um nada. Meu Deus, eu nunca vou conseguir. E eu ficava, mas eu nunca desistia. E aí fui para a pública, mas eu ganhava só um salário. E aí fiz para a particular. Perdão, fiz a particular. Na época ainda não tinha essa coisa do Enem, que você ganha pontos. Não tinha também o PSC, que você, né, a partir do primeiro ano, você faz a prova, vai acumulando. Ou você se lascava de trabalhar, de estudar para entrar na UA, ou você tinha que ter paciência e grana, né? Tinha que ter paciência para esperar mais o outro ano para fazer o vestibular de novo. E aí depois... Olha, cara, eu lembro... que eu não tinha dinheiro para pagar o cursinho. E eu passei na UFAM estudando em casa, no meu kitnet. Olha aí. E aí eu me esforçava muito, porque eu ia lá na biblioteca pública pegar livros, por exemplo, da história do Amazonas. E aí tinha que tirar cópia, aquelas coisas, tirar xerox, né, que o caboclo falava.
E aí eu tinha momentos assim que eu dizia, meu Deus, será que vale a pena? Aí caía uma parada muito legal que eu quero conversar contigo também. É o sentimento de não desagradar o pai da gente. Cara, porra, sabe? Porque assim, quando eu pensava assim, meu Deus, se eu não entrar na universidade, meus pais vão ficar tristes. Frustrados, né? Porque lá parava no ensino médio, como tu falou, né? Tu sentia essa cobrança também? Sentia. Né? Sentia, porque eu, como mais velha também dos meus irmãos, eu me cobrava muito, sabe? E eu, São quantos irmãos? Nós somos 5. 5 irmãos. Eu também. São muitos. Eu e mais 4. Somos 5. Normal, ainda tenho por parte de mãe. Mamãe teve 7 filhos, na verdade. Ou seja, são 7 por parte de mãe. Papai também teve um casal. Então são 12? São 7 por... pronto. Toma ali. Tipo isso. Que Cada legal. um teve... E aí eu tinha aí, vim para Manaus, aí foi quando eu entrei. Né? Eu disse, mas olha, aí eu só tinha, Márcio, o dinheiro para pagar a matrícula e a primeira mensalidade. Aí eu ficava devendo o resto do período inteiro. Todo mundo aí bem-vindo ao clube. Eu me lascava no final para fazer a renovação da matrícula, e eu só podia fazer a renovação da matrícula se eu tivesse o dinheiro das mensalidades atrasadas. Cara, eu passei por isso também. E olha... o jornalismo, ele não foi a primeira opção na minha vida, porque minha primeira opção sempre foi o direito. Só que o direito na época era 1.000 e alguma coisa. O jornalismo custava só tinha na Newtronis, 340, né? Era exatamente. Eu acho que era 440. Enfim, acho que era o preço do salário mínimo, era o que dava para eu pagar. Aí eu ficava ferrada, né? Porque aí eu tinha que como é que eu ia comer? Aí ficava ali dividindo o Unicim, dividia o Unicim com um primo que faleceu já tempinho atrás. E aí era bolacha, aquela coisa. Aí a gente colocava na cabeça que a gente estava fazendo dieta. Porque daquela desgraça toda eu precisava focar na minha vida. Eu sei o que é isso, maninha. Então, pronto, cara, escassez, para muita vocês escassez. que nos acompanham e ouvem essa conversa, você que ainda mora no interior, é comum isso. No início da luta, para você vencer, você tem que passar por algumas etapas. Eu acho que até que... Isso nem é nada. Nem a gente é nada, não está falando, nem é não é nem nada. Agora, o legal é olhar para trás assim e se divertir, né? Olhar assim, caramba, eu conto as histórias que eu fazia miojo no chuveiro elétrico, que é o mesmo Unicim. Aí eu botava numa lata de leite, a lata de leite mesmo, em pó. Aí eu ficava no chuveiro elétrico, eu diminuía o chuveiro elétrico. O chuveiro elétrico fazia... Aí a água quente, uma vez, triscou no chuveiro, levei choque. Para esquentar a água para eu poder comer o miojo. Eu passei por tudo isso. Maninha, me diz. Tá gostoso esse sanduíche? Gente, eu já tô praticamente nos... Não, mas tá bom mesmo. Tá uma delícia. Eu já comi a tapioca, já entrei aqui no X Caboquinho e tá gostoso. O Márcio vai falando, eu vou comendo. Não, e eu sempre falo, mostra aqui, ó. Olha só esse pedação com tucumã e a banana de fora. Eu faço assim, ó. Prenha! Uma delícia. Dá T-sol. Que as prenhas ficam tudo com... Ei! Ficaram, você viu? Isso é profético. É profético os barulhos que vocês ouviram. Ele falou em prenha, se tremeu tudo. Tu tinha medo dessas coisas de lenda do interior? Tinha. Eu tinha pavor. Eu tinha. Essa coisa do boto. Do boto. E aí... Do Mapinguari, do Curupira. Mapinguari, exatamente. Quando eu ia lá papai tinha uma fazenda, e quando eu ia pra lá, parece que eu via. Sabe, eles saindo pelos matos. É porque botavam tanta merda na cabeça da gente. Merda assim, no sentido de medo. Né? Botavam tanto medo na cabeça da gente que a gente dizia assim, eu vi o Boitatá, eu vi o Mapinguari. Aonde tu viu, menino? Era pra gente dormir cedo. Era. Né? Ei, Diva, da onde vem esse teu senso crítico? O meu pai, ele passou uma época, ele se envolvia muito no movimento estudantil, sabe? Olha, que bacana. Engraçado que o papai... Eu acho que eu peguei muito dele, essa coisa, senso crítico, sabe? O papai sempre foi. Meus pais, na verdade, Márcio, não tiveram estudos na vida. Não estudaram, não tiveram a oportunidade que a gente teve na vida, que nossos filhos estão tendo, graças a Deus. Mas eram tão inteligentes, tão inteligentes. Meu pai,
Quando ele ia falar, ele falava tão bonito, eu achava aquilo, e ele sempre foi assim, um homem sem estudos, mas que ele acompanhava os jornais, os telejornais. E O meu teu pai dava paraibano. boa noite pro Sim. Cid Moreira, o papai dava. Dava, Terminava não, o jornal, normal, boa noite. exatamente, acompanhava tudo. Acompanhava, ficava ligado nas informações. E o papai não gostava. Olha, ele falava, mas tenho raiva de político, ele dizia. Eu tenho raiva de político. Aí eu dizia, não, papai, o senhor tem que entender. A gente não pode jogar a culpa e achar que o político, eu acho que o político ruim... estraga a política, né? Exatamente, é o político que estraga a política. E o que torna, o que mancha tudo isso, que faz a gente ficar desacreditado, é essa politicagem suja, que já virou um círculo A vicioso. troca de favores. E aí, É o exatamente... que nós vimos com todo, não vamos dar nomes, porque Não, também, não. mas é o que nós vimos com o Brasil, que passou agora, que os caras iam lá dar depoimento, eles falaram, não, isso aí já é desde a época de Dom Pedro II. Pronto, é Aí isso. eu dizia, meu Deus O que do céu, também, o que não era novidade para ninguém, né, Márcio? que todo mundo Que sabia. todo mundo já sabia, só que o negócio veio à tona. É. Então Novos assim, tempos. e o Aí papai, tu acha eu que vem puxei dele isso. Eu acho que eu puxei muito isso dele. Essa curiosidade de querer saber. E de- sempre, não, e ele sempre foi muito crítico, ele sempre teve o respeito das pessoas em Codajás. Todos os prefeitos. Como é o nome dele? Todo mundo. Severino. Severino. Era conhecido como Careca. Lá em Nossa, Codajás. o cara que tem o nome de Severino, eu não consigo imaginar indo pedir a filha dele em namoro. Ah, então pronto, porque Ele devia ser, pelo nome de Severino, brabo, ele era. brabo. Era paraibano, né? Paraibano, cabra macho da peste, cabra da peste ali, batalhador, Márcio. Morreu com a mão, aquela mão pesada, sabe? Você pegava aquela mão pesada. E ele trabalhava com o que lá? Ele trabalhava com gado, apaixonado por gado, e tinha criação de gado, e vendia, e teve barco, uma época viajava para Parintins, pro Baixo Solimões, Alto Solimões, dessa região. Nossa, que Santa saía do Isabel, Médio Solimões, né? saía viajando lá para Codajás. E ele se apaixonou pelo estado do Amazonas. Tu sabe a história dele? Pô? Sim, se apaixonou e trouxe. Quando ele veio pro Amazonas, ele veio trazer caminhão. Veio caminhão. Veio trazer caminhões para cá. Se eu não me falha a memória, até da Sadia. Caminhões da Sadia. E a gente tá falando de quê? 50 anos atrás? 50, por aí. Nossa, e papai e as estradas era bem ruins. E aí depois foi lá por Codajás, parou por Codajás, conheceu a mamãe. Ixi. Caboquinha se apaixonou, Ah, é. ora. Ah. Foi aí É a tua mãe de surgiu. Codajás? Mamãe nasceu em Manaus, mas foi criada em Codajás. Mas Então, ela foi pra Codajás com os pais dela. sim, os pais. Ai, que legal. E aí ficou lá a vida inteira, uma infância também muito difícil da minha mãe, mas uma mulher muito guerreira, inclusive. E aí conheceu o papai, ficaram juntos e tal, enfim. Aqui saiu a diva. A tua mãe era parecida contigo? Não, assim? não, minha Tu era- mãe era morena. Acho que eu puxei pra mamãe a alegria, o coração, a resiliência. Essa gargalhada vem da onde? Essa gargalhada é da mamãe. E também não tinha papá na língua, viu? É igual não tinha tu. papá na língua. Falava também. Eu me emociono porque a gente poder falar de pai, de mãe. lindo, né? Não é legal? Porque assim, eu queria tanto. Eu falo isso com meus filhos. Eu tenho o Luan e o Levi. Eu falo para eles. Eu quero muito que as pessoas lembrem do papai como um cara legal. A referência, né? E assim, eu quero. Eu até. Nossa, ele até fala, ah, pai, eu já sei e tal. Eu falo assim, meu filho, eu não quero saber o que você vai ser. Isso cabe a você. É a sua vida, você vai tocar. Mas eu só quero que vocês sejam homens do bem. Só Pronto, isso. Só isso. Só isso. Porque aí vem, né? As coisas vão As acontecendo. coisas vão acontecendo. Porque quem é do bem, você colhe tanta coisa legal. É muito engraçado isso, porque eu acho que outro dia minha filha, eu postei um vídeo da minha filha, eu acho, não lembro se foi ano passado, ano retrasado, e ela chorando no aniversário, agradecendo a Deus, e chorou e agradecendo pela avó que veio lá de Codajás cuidar dela. Mamãe abriu mão, veio cuidar, veio morar comigo. E aí, Nossa, alguém... tem uma avó dentro de casa. isso é maravilhoso. É Eu tive- merenda toda tarde. tiveram esse privilégio. Foi mesmo? Privilégio que eu não tive. Você sabe que eu não conheci nenhuma avó, nem por parte de mãe, nem por parte de pai. Não tive. Então, minhas filhas tiveram esse privilégio. E aí, uma seguidora falou assim, Diva,
Mas tudo isso, essa sensibilidade, esse sentimento de gratidão que ela tem, isso é porque ela recebeu em casa e ela entendeu o valor de você ser grato. E aí eu fiquei comigo, ou seja, isso me faz pensar e entender que eu estou no caminho certo criando minhas filhas. Porque isso que é o legal. mundo pode ensinar um monte de coisas, mas eu estou ensinando que o bem, que o caminho, que a gratidão, que o amor sempre vão prevalecer. Né? E que alma cebosa tem em todo lugar. Alma cebosa tem em todo lugar. Olha, Tucumã, ei, minha patroa. Eita, quem fazia tapioca na tua casa? Quem fazia sanduíche Tucumã? A mamãe. Era? A mamãe era santa demais. E era fazia muito tudo. legal. E lá em Codajás, famosa pelo açaí. Ah, meu Deus, uma delícia. Não é? Saudade que eu tenho. Mas de Cara. vez em quando chega pra cá pra gente. Porque tem uma safra de açaí lá em Tem a Codajás época, que tem só a época. vai pra quem Tá entrando. é de lá. É, É igual o Arini, ele tem uma farinha que só é pra quem conhece. E tem um né? açaí só... Não, Não, mas e tem também a época, né, Márcio? É. Tem também a época do açaí bom e tal. Aí mandam pra gente. Chega na caixa de isopor, muito vai pegar legal. lá no barco. Eita, eu fico muito Vai- isso. Olha, minha filha, chegou uma encomenda. Chegou uma encomenda e sobra pro meu marido, que é pernambucano. Ai, o ele- bichinho lá pro barco, mano. Ei, mas pegar. olha só a mistura. O teu pai paraibano, Paraibano, teu marido pernambucano. pernambucano. As meninas são brabas, né? mano? As meninas não, Tem mas personalidade. eu sou braba no mundo, né? Pois é, mano. Olha, tu sabe... Eu chuto o balde. O que eu lembro de ti, Ah. quando a gente trabalhou junto lá Ei, na crítica... Márcio, presta atenção. Não, eu lembro das matérias que tu começou a fazer. Ah, Eu digo, cara, foi? essa menina é doida, porque eu morro É, de medo dessas coisas. Cara, é instinto, né? É instinto, eu acho. A justiça. Tu é Eu muito a- assim, né? eu acho. E E aí- você sabe que eu já fui ameaçada de morte várias vezes. Aí eu digo bem assim, bandido quando quer não manda recado, ele vai lá e faz. Deus me livre, pelo amor de Deus. Ei, aí como que nasce essa história da diva? Porque eu te conhecia... Foi lá na crítica. Catiana, né? Foi lá na crítica. Esse meu jeito discreto de ser, de Ó, se arrumar. É top. E aliás, a gente vai falar desse stylist, que ela tá num amarelo, tendencioso ouro. Vem aqui pra dar os contrastes com Lezeira Café, que é a cor do Lezeira. Olha, Tu é uma cor sabia que linda. tem toda uma explicação? Tem. As cores em evidência aí do amarelo que lembra o Buriti. Sabia que as cores que lembram o Amazonas? Ah, não sabia. Eu também não sabia, eu aprendi isso. Vem muito das cores do Rio Solimões, das cores no subconsciente Eu da amei. gente, lembra? E aí esse símbolo do Lezeira é uma xícara com sorriso. E aí depois é um microfone. Eu amei isso. Legal, né? Parabéns, muito legal esse layout design. Foi o Thanos que criou, eu quero mandar um abraço pra ele, porque ele é filho Parabéns. do Céu do Braga. Sério? Tá vendo como o artista gera... Ah, gente, os artistas se atraem. Sim, maninha! E aí tu vira a diva das comunidades. E aí, lembro-me que... Tu vira não, tu já era. Só faltou Só registrar. for, Alguém gritou assim, ei, diva! Ou a tu- vida inteira, a vida inteira. E aí Caramba. era diva pra cá, diva pra ali. E aí surgiu a ideia, a época, a minha diretora, a Deise Nara, que é cabocla do interior, você conheceu a Deise. Ela é da onde mesmo? A Deise é de Manicoré. Eita, mano, a Manicoré. Manicoré, coré. Era. É, porrada cantando. Manicoré. E aí ela disse, olha, vamos criar, vai ser a diva da comunidade. Por que, Que Márcio? sacada que ela teve. Por que foi? E por que que foi a diva da comunidade? Se tornou esse negócio? Porque eu ia para a comunidade, da mesma forma que eu ia, emprequitada, montada, toda Que trabalhada. até hoje é assim. Exatamente. Dessa forma lá fazer o buraco na rua do Seu João, da Dona Maria, da chegava mesma no forma, salto. da mesma forma que eu ia no salto para lá, no sol quente, naquela coisa, reivindicar melhorias para eles, da mesma forma eu ia para um palácio do governo, para o Tribunal de Justiça, porque eu sempre entendi que ninguém é melhor do que ninguém. E eles, a comunidade, não merecia menos do que isso. Porque, no final das contas, nós somos todos iguais. E não existe ninguém maior ou melhor por isso ou por aquilo. E eu odeio isso. E eu não gosto desse negócio, porque você sabe com quem está falando? Escambau. Não gosto Escambau é disso. antigo, fazia tempo que eu não Escambau, ouvia. é. Nossa, E aí, que bacana você ter essa percepção, cara. Não, porque e aí foi... Não é foi como se tivesse que se vestir de acordo com a com classe o ambiente, social. com a classe social, isso é ridículo, não merece. É igual aí, porque aqui eu tenho que ser uma coisa, ali eu tenho que ser outra. Não, eu tenho que ser a mesma coisa a vida inteira.
Eu tenho que ser a mesma. Hoje, lá na empresa, eu comi marmitinha, que eu levei o resto de cachorro-quente do aniversário da minha irmã, comi com arroz, coloquei no micro-ondas, comi com todo mundo lá e todo mundo, meu Deus, diva. Disse, gente, qual é o problema? É isso, ei! É isso que eu tinha... E a gente percebe que não é forçado, é teu jeito mesmo, cara. Sabe... Ela chegou aqui já, eu tô dando essa tapioca, eu me já dá um fui pedaço. com medo, nem sabia que tava ouvido, fui com medo aqui, eita, não tô nem aí. Aí a galera diz, aí diva. ficou diva, vamos criar. E aí, no aniversário, né, do Alô Amazonas, que eu fazia parte, foi lançado na comunidade, com banda, com rabo de vaca, com tudo. Lá vem a diva da comunidade, e aí tinha. Aí mostrava o meu look, mostrava os problemas, mas mostrava, eu falava do meu look, que eu amo moda também. Eu acho que... E moda é algo que você não precisa estar vestindo caro pra estar bonita, sabe? Eu sempre fui assim. Sempre foi assim? Sempre fui, Márcio. Até porque não era sempre... Por exemplo, lá, eu ia lá no Bate-Palma, na Marechal Deodoro. Eu imagino, fazendo jornalismo, já trabalhava na área, o que me permitia comprar com o meu salário que eu tinha que pagar a faculdade. Então tu acabava criando. Acabava criando, inventando, reinventando o que dava de acordo com o meu bolso. E isso nem por isso me fez uma pessoa menor e nem por isso tirou, né, aquela coisa bonita de estar na moda, de estar arrumada. Eu acho Cara, que muito legal. Isso é legal. Isso é ser original, como dizia o saudoso Reginaldo Rossi. Reginaldo Rossi. E assim, a galera que está acompanhando a gente, talvez ouvindo somente, se você quer conhecer a minha querida diva, vá no canal no YouTube, Lezeira Podcast, porque tem imagens. Nós estamos ao live, que eu gosto de falar essa palavra. Legal. E aí você conhece. Mas tem mais. Fala o teu Instagram pra galera que quer te conhecer, te encontrar, gente, vai lá te seguir. Me seguir, @diva Cati Pontes. Aí tu vai ver a diva mesmo. Que é cada imagem ali, mano. Meu Deus, obrigada. Sim, é diva. É diva Cati Pontes, com K-A-T-I, normal de pobre, né? Com Y não. Diva Cati Pontes, plural de ponte. Vai lá e a gente mostra os bastidores no dia a dia, lá nos stories, a gente vai postando, vai compartilhando um pouco dessa vida que nem não é tão real, mas a gente procura ser real. Tu ficou afastado um tempinho de TV, né? Fiquei quase 2 anos. Tava cansada, Tava queria cansada, dar um tempo. queria. Eu precisava, sabe, Foi Márcio? bom pra ti? Foi muito bom. Eu já fiz isso, sabia? É eu bom. acho que é porque a gente Inclusive, você ficou preocupado, né, meu amigo? Tava torcendo pro meu retorno da TV. Torci muito, porque Foi. assim... encontrar pessoas que vestem essa causa, né, de saber com responsabilidade, de levar informação para quem, com amor, como a gente faz. A gente faz, né? Tão Nossa, gostoso, eu me entrego, né, sabe? É muito eu me gostoso. entrego nesse mundo que Deus escolheu para a gente caminhar. Eu falo, é uma comunicação com propósito, né? É legal isso. Eu falo isso. E se não for para eu ter essa comunicação com propósito, eu falo para o Papai do Céu todos os dias nas minhas orações. Não me permita seguir. E tu já viu muito retorno disso? Tipo, como tu falou, foi numa rua que tinha buraco. Tenho. E depois a rua tava... Resolveram. Não é que é legal? Isso é maravilhoso. O que mais, assim, que tem de histórias que tu lembra que... Nossa, eu falei no outro aqui. dia. Eu acho que como o meu forte sempre foi muito comunidade, muito reivindicar os problemas da comunidade, era muito automático. E aí, por conta disso, por esse retorno bacana, eu sempre entendia que eu tinha que prestar conta com a comunidade, com a população. Aí, o que eu fazia? A gente metia o sarrafo e tal, mostrando, deixava a população cobrar também. E aí, mas no outro dia, quando a Secretaria Municipal de Infraestrutura mandava lá asfaltar, recapear, fazer qualquer coisa, a gente mandava uma equipe, porque eu acho que jornalismo é isso. Eu acho que a gente mostra os dois lados da moeda. E isso eu aprendi. Isso, a gente criou isso, ter esse hábito, né, de cobrar. Não, a gente cobra. Mas na hora que é para cobrar, a gente cobra. Mas na hora que é dizer, olha, muito obrigada. Porque, diante de tantas prioridades, vocês foram lá, atenderam o nosso pedido e esse é ético também, né? Eu acho que isso é ética mesmo, sabe? O que você está falando, Márcio. Eu acho que isso além prestar serviço para a população, sabe? Eu acho que problemas sempre vão existir. Mas eu acho que isso acaba ganhando a credibilidade das nesse pessoas. período, por exemplo, quando eu parei 1 ano, eu fui estudar, eu fui ler. Estudar não, fui ler. Eu fiz muita coisa. O que tu fazia? Eu fiz, né? Você sabe que eu trabalho também com divulgação,
né? O marketing digital, eu trabalho com isso e eu me dediquei muito ao marketing digital, estudei também, fiz alguns cursos. Que, aliás, a prova disso foi do teu crescimento nas redes sociais. Foi muito bom. E aí, acabei também nesse período da pandemia. E aí faço trabalhos, por exemplo, na minha igreja, né? Faço parte. Qual é a tua igreja Miss mesmo? Centro-Sul. Miss Centro-Sul, inclusive, a gente está aí. O Richard tá... O Richard, nosso operador aqui, nosso diretor técnico aqui. Diretor técnico. Come que só. Ele tosse pra gente não acabar... Diretor técnico operacional de... Ele tosse pra gente não acabar a merenda, que ele... ele vai se lascar, porque a gente tá acabando tudo. Ele vai me pagar aqui agora. Aí tu cuida da igreja. Cuido lá da comunicação. E você sabe que na pandemia, nesse período, foi engraçado, porque quando eu saí da Band, começou a pandemia praticamente, já meses depois, 3 meses depois, começou a pandemia, e a gente teve que adaptar, por exemplo, a transmissão dos cultos, das celebrações, de tudo, para a internet. Jogar tudo, fazer tudo. Live evangélica. Exatamente. E, além disso, a igreja, ela trabalha, porque eu gosto de lá, que é um diferencial, ela faz um trabalho muito grande com o social. Social aí ajuda vários abrigos da cidade. E assim, o trabalho nessa época da pandemia redobrou. Foi um trabalho que expandiu, cresceu muito. Famílias inteiras a gente teve que ajudar aí com cestas básicas. Espiritualmente, principalmente. Né? E é o que eu falo. As pessoas ficaram numa deprê louca, cara. Aí a gente criou lá o drive-thru da oração. Teve que as pessoas passavam nos seus carros e aí a gente orava, dava uma palavra. Era na minha igreja. Eu vi. E foi muito bacana isso, porque tá todo mundo sem esperança. Tá todo mundo lá naquele barco afundando. O que nos resta é entregar a vida para Deus e confiar nele. Manda um abraço pra galera da igreja. Gente. Como é o nome do pastor lá? Beijo, meus apóstolos Arão e Esté Amazonas. Fazem um trabalho. Márcio, convidar você e a patroa para irem lá um dia. Você vai gostar. Eu vou. Você vai gostar do trabalho, porque é um trabalho lindo, é um trabalho social. Aí tem lá jiu-jitsu, tem atendimentos médicos para a comunidade, tudo isso. Olha que legal. Esse é o verdadeiro evangelho. E vem aí um novo lugar, né? Vem um novo lugar que a gente está em construção. Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso, porque está crescendo e a gente ficou pequeno demais. E aí também, além do trabalho da igreja, foi quando eu fui para o supermercado, né? Fui lá para o Big Amigão, recebi para fazer justamente esse trabalho na época da pandemia, que era voltado de assistencialismo, de solidariedade para ajudar famílias que também ficaram sem trabalhar. E aí, logo em seguida, o Nova Era compra a Big Amigão, né? E aí a gente passa a integrar, fazer parte da família Nova Era. Aí a gente se encontra de novo. A gente se encontra e tá tudo bem, tá tudo certo, tá no Nova Era, tá em casa. E foi assim, e esse tempo eu pude fazer o meu tempo, muito. Foi um tempo que Papai do Céu prepara tudo, sabe, Márcio? Você me fez agora lembrar de uma coisa e eu recebi. Assim que eu saí da Band, eu já recebi vários convites para ir para a emissora. Só que a gente estava... Passou quanto tempo na Band? Acho que foram 2 anos. 2 anos. 2 anos. Foi muito rápido e foi período também que o meu diretor lá faleceu. Foi tudo muito rápido. Mas Papai do Céu tinha um propósito com tudo isso. E aí, lembro-me que nesse período de 2 anos, eu pude ficar mais em casa. Todos nós, na verdade, ficamos mais em casa, né, na pandemia. E a gente precisou fazer uma análise da nossa vida. A gente precisou ressignificar muita coisa na nossa vida. Quem pôde tirar proveito? Porque eu falo que a pandemia não mudou ninguém, só quem quis. E você sabe que eu perdi recentemente, não tem nenhum mês, perdi minha mãe. E a gente tinha uma ligação muito grande, ela morava comigo. E eu olhando para tudo, você me fez repensar e lembrar agora que como eu não queria voltar para a emissora, porque eu entendia que eu precisava ficar com as minhas filhas, eu precisava ficar ainda mais com a minha família, porque tudo é muito passageiro. Hoje hoje eu estou apresentadora, amanhã eu posso não estar, e hoje eu estou ser humano, hoje eu estou em vida e amanhã pode ter acabado tudo. E existem coisas na vida da gente que dinheiro nenhum paga. Alguns momentos que a gente fica em casa, que deve ser o nosso pedacinho do céu, vale mais do que qualquer coisa, Márcio. Vale mais do que qualquer fama, vale mais do que qualquer dinheiro na conta. Claro que isso é extremamente importante, porque a gente precisa de condições para a gente viver bem e dar condições para quem a gente ama. Mas existem coisas muito mais simples, que independem de
de dinheiro ou de qualquer conta bancária. Por exemplo, você ficar ali no momento numa merenda como essa e largar o celular, deixar lá, curtir, jogar um Uno com as crianças, por exemplo, ficar ali com a mamãe. E isso para mim, nossa, eu vivi. Esse período, então, você ficou mais com ela, né? Foi, Parecia, como você falou, parecia preparando exatamente para a despedida, para o que a gente ia viver daqui para frente. E foi um choque, porque a morte ela é um choque, ela é uma porrada, e que nós nunca estaremos preparados. Eu falo que isso independe de fé, isso independe de você ser forte ou não. Mas o momento em que eu estou vivendo, eu aprendi que a gente tem que, através da dor, ressignificar a nossa vida e seguir em frente. E esse é o meu momento. Então eu olho para trás, para esses 2 anos, engraçado que eu não queria, mesmo recebendo várias propostas, você lembra, você sabe disso, e eu acho que não está na hora de voltar. Cara, é muito louco É isso, muito né? louco. É muito louco porque você acaba dando não para algumas coisas e às não vezes entende as por quê. pessoas, exatamente, né? E às vezes até quem recebe o não entende. Acha que tá fazendo docinho, né? O que tá se achando a estrela. Não, longe de mim, pelo contrário. Não, eu só achava Mas que não agora tava na hora. que cai a ficha, a gente entende o porquê O que... porquê das coisas. E aí tu volta pra TV! Voltei! Tem 2 semanas que estreiei no programa novo. Como Filho é o nome novo, do programa? Diário de Notícias. Eita, bacana. Lá na TV Diário. Na TV Diário, que é Record News Manaus, é um filho. Eu amo. E aí como acabei foi de parir. voltando? Que foi agora tem chat, tem tempo real, tudo. a galera falando. A gente interage ali, ao vivo, tudo. Já tinha tido essa experiência, né? Porque também passei por portal de notícias aqui. E aí, então, isso me trouxe essa experiência bacana. E a gente vai falando, vai dando opinião ali. Tem gente que não concorda, tudo bem. Eu acho que o bacana da democracia, eu acho que o bacana do ser humano é a gente não pensar igual e nem tem que pensar igual. Pensasse Porque igual... senão seria Maria vai com as outras e tá tudo bem. Eu acho que não. Há quem discorde, há quem concorde, há que... e é um programa que eu falo que é a cara da diva. Eu choro, eu chuto balde, eu cobro, eu acho graça, essa risada, né, espalhafatosa. Eu vou desse meu jeito... perua e não sei o quê. Adoro. Eu me divirto. Eu acho que a notícia, ela nem sempre... Porque a notícia já é pesada. E a gente tenta deixar de uma forma mais gostosa. Aí lá a gente toma um café com a diva, a gente vai... manda alô pra Dona Maria, pro seu João. Isso é maravilhoso. E como foi voltar pra casa, né? 2 anos sem TV, tu vem pra TV, estreia o programa. Tu lembra dessa noite? Tu volta pra casa, desse dia? Dá uma sensação, caramba, eu comecei tudo de novo. Foi, exatamente. Né? É louco isso, né? É louco. Aí eu, meu Deus, será que eu vou corresponder com as expectativas? E aí, o retorno das pessoas, isso que é mais bacana. Porque tu tá ali falando e por trás tá tem... assim de pai de família que tá dependendo de ti, o cinegrafista, o operador, o editor, né? Exatamente. E aí é uma responsabilidade. Ser âncora é uma responsabilidade. É uma responsabilidade, porque eu posso também colocar tudo a perder ali, tudo que foi construído, ou até a linha editorial, o pensamento da empresa em relação a X assunto, isso é muito sério. E tu tem liberdade para comentar? Tenho toda a liberdade. Ninguém nunca chegou a dizer, olha, tem que falar isso. Eu acho que se chegassem também, eu deixei muito bem claro, como você sempre deixa, olha, deixa eu ser eu posso ser eu. Primeiro que quando me chamam, Márcio, eles já sabem quem eu sou. Né? Não precisa explicar. Não, porque essa sou eu. É muito engraçado isso, porque dentro da minha família existe aquelas coisas, eu falo mesmo. Eu falo, e se eu achar que tá ruim, eu vou falar de A, B, C e D e falo. Eu falo, não tenho um rabo preso, não tenho porquê. Essa sou eu, sempre fui assim. Por isso e vai continuar assim. Se Deus quiser. Sabe quando eu falo que eu não gosto de pedir favor para ninguém? Para que ninguém pegue, principalmente para político, para ninguém fique pegando aqui no meu punho. É porque né? tu faz um comentário, diário, né? No Diário de Notícias. E aí, se eu for lá pedir um favor para ele, ou pedir para terceiros, porque para mim eu não peço nada. Geralmente a gente pede, é mais fácil pedir para os outros do que para a gente. Mas eu não peço nem para mim, nem para ninguém. Porque esses caras, eles acham que estão fazendo um favor para a gente. Quando, na verdade, eles são nossos servidores. E aí, eles gostam de ficar com a gente na mão. Uhum. A pessoa, eu, uma apresentadora, vou lá pedir um favor, ele acha que eu devo favor para ele, e ele acha que eu tenho o direito de não falar nunca mais dele. Resolve, que aí ela não fala mais nada. Ela não fala mais nada de mim. É como se fosse aquele cala-boca. É. Não recebo cala-boca, não, nem nada, pelo contrário, eu cobro.
E aí, existem divergências políticas dentro da minha casa, da minha família, né? E mesmo, né, tendo parentes e tal, contra os pensamentos com uma forma que eu Que é a democracia. Que é a democracia, isso não me intimida. Eu falei, não tô nem aí. Vocês são minoria, fica aí, porque eu tô do lado do povo. Tô nem aí, o povo tá achando, tá gostando, tarará. Ei, como é que tu olha pra frente agora, com toda essa mudança? Isso aqui é muito novo, nós muito somos novo. de mídias tradicionais. É o meu primeiro podcast assim, com você. Pô, tô tão feliz de ter você, quando eu liguei, pô, vou mesmo, mano. Eu fiquei feliz, pô, eu fiquei legal, porque eu fiquei muito Primeiro, empolgado. eu acho que a gente só abre a porta da nossa casa para quem a gente gosta muito. E eu gosto pra muito de ti. Para quem a gente respeita, eu Eu gosto sinto. muito de ti. Eu também. Você sabe que é recíproco. É muito legal, cara. Sabe o que é? Não, Márcio, e aí eu vou falar e não estou puxando saco porque eu não preciso fazer isso. Mas sabe o que é bacana? Que quando a gente se encontrava no Nova Era, que é onde a gente ia apresentar nossas lives, você ficava na torcida por mim. Você intermediou muitas vezes por mim. Você falou eu gosto muitas de quem vezes por cresce. mim. E você, exatamente. Porque o que a gente vê nesse meio é uma competição. Às vezes até competição dentro da própria equipe. As pessoas é uma constelação que acha que, que não sei o quê. Mas não. Se ela crescer, ela me engole. Me engole. Ou, se ela não pode crescer mais do que eu e você. Uma leseira isso. É uma leseira, menino. E aí você diferente. Você torcer, não, Diva, eu vou. Não, Diva, já tem que voltar pra TV. Não, Diva, o povo tá sentindo tua falta. Diva, tu é muito querida. E você ficava na torcida, você me aplaudia. Você ia falar por mim, você fala por mim. Isso é muito bacana, porque isso é difícil de encontrar. Mas assim, E não é só no nosso meio, não, em todo lugar. Às vezes acontece dentro da nossa casa, às vezes é um parente, às vezes é um negócio, às vezes é outro, porque o mundo tá assim. Os valores parece que se inverteram. Quando eu fazia a rádio, né, que era na hora do roxo, eu mandava um abraço pro Daniel Zoateg, que tá lá na difusora, eu mandava um abraço. Aí os meninos, pô, tu é doido, tu tá mandando. Ele, rapaz, são os meus colegas. Eu comecei o programa, mandei também para todos os colegas que estavam me assistindo. E eu disse, gente, ninguém aqui é concorrente, Uma vez, eu tava lá na rádio, né, na crítica, na hora do roxo. Aí alguém mandou uma mensagem assim, Márcio, adivinha quem tá te ouvindo? Aí eu disse, quem? Por incrível que pareça, doutor Felipe Dal, que Deus o tenha. Aí eu, meu querido doutor Felipe Dal, tá me ouvindo? Do outro lado da rua, tá com o radinho, com a antena. Nossa, eu fiquei... E depois eu descobri que ele era meu fã. Olha que legal. Olha, tá vendo? Que não moral. era qualquer fã, exatamente. Não, cara homem que era fez a história. Pioneiro exatamente na comunicação, na região norte do país. Pioneiro, eu sei cada história dele, assim, Isso é bacana. Meio do mato, ele diz, o porte vai passar aqui, o fio vai passar aqui no meio do nada, Já assim. pensou? Pioneiro Isso é bacana. Olha aí que honra. E aí eu gosto de... Outro dia, quando eu estava na pandemia, eu faço essa brincadeira, que na realidade começou antes da coisa 19, que eu não gosto nem de falar dessa praga. Aí eu fazia... E eu fui lá no Amazon Podcast. E aí os meninos me deram uma caneca e eu fiz. Aí alguém falou, mas essa caneca é do Amazon. Eu falo com os meninos, eu falo aberto isso aqui, não tem essa... E aí a Karen já me conhece, né? Minha esposa, ela fala assim, já conheço o Márcio, ele é de todo mundo. E eu sou assim. Aí os meninos entraram na live e falaram, cara, eu não acredito, tu tá com a nossa caneca falando no teu podcast. Para com leseira! Isso é leseira! Que leseira, né, Márcio? Por isso que eu botei o leseira, que é pra gente quebrar tudo isso, que na realidade essas vaidades é tudo uma leseira. E tudo é passageiro. Tudo é passageiro. Meu Deus. Pergunta, o que é leseira? Eu digo, porque o leseira é uma coisa boa, uma coisa que representa assim, não deixa de leseira. É a nossa linguagem. É a nossa linguagem, sabe? Isso é bacana, Márcio. Não é? A gente não pode... Você até poderia estar todo international, né? Mas você colocou leseira lá do Beiradão, mano. Lá do Beiradão de mano, Pé. Poxa, que legal poder fazer, te encontrar para esse bate-papo no novo momento. Nós que somos das mídias tradicionais, né, que a gente fala que é a TV, o rádio, e a gente está nesse novo momento. Que bom, já parou para analisar como nós estamos vivendo as novas mídias? Tu já parou para isso? É engraçado porque na faculdade, né, Márcio? Não a gente tinha ouvia, nada, não tinha. Falava assim nos Estados Unidos. Exatamente. Revolução industrial lá atrás, que não chegaria agora. E a pandemia... Revolução digital. Só chegaria e não chegaria agora. Né? Só que a pandemia veio
ela adiantou esse processo que já estava programado para acontecer. Isso é bacana, porque isso aproxima também as pessoas. Né? E aproxima muito. Muito, porque muito aqui bacana. mesmo a gente vai chegar... Para milhares de pessoas que a gente nem conhece. Milhares, né, que vão ficar próximas da gente, conhecer a nossa história, rir com a gente, chorar com a gente, enfim, chutar o balde com a gente, comer com a gente e muita lezeira. Minha amiga querida, Deus te ilumine no novo projeto, amém. com muita saúde, Amém. porque se tem uma coisa que a gente quer agora, é saúde. É o maior luxo que existe. É o maior luxo que existe. E mais uma vez, poxa, muito obrigado por estar aqui comigo. Nada. Essa casa é sua também. Aqui é uma casa com uma TV dos nossos patrocinadores. Eu adoro isso. E pra galera que tá nesse momento aí acompanhando a gente em várias, porque aqui, ó, vai ouvir a gente no Spotify, vai ouvir no Deezer, vai assistir no YouTube, vai assistir no Facebook, vai receber pelo WhatsApp, vou ficar famosa. vai receber pelo Instagram, chique. Vixe, ainda vai ter a Cortes da Lezeira. Que chique. Que é os momentinhos que a gente... Tem um monte de coisa. Obrigado. Muita luz e saúde, força e fé, como eu te falei. Agora é com a gente. A gente sabe que papai da gente, mamãe... Fizeram a missão, né? Fizeram a missão. E agora é com a gente. E as pessoas precisam muito de ti. Se Deus te colocou lá na TV, é porque disse assim, peraí, eu vou botar a diva aqui, que ela vai trazer de volta aquela alegria que a TV precisa. É por isso, maninha. Hoje eu tô choroso. Valeu, galera! Obrigada, gente. Beijo grande. Sobe o som e deixa a gente subir aqui nos bastidores. A galera gosta de